A edificação está dividida em 3 partes. A primeira é a supraestrutura, que são as vigas, pilares e lajes. Segunda, e desde a cobertura também. Cobertura, vigas, pilares e lajes, que são os elementos da supraestrutura ou supraestrutura. A mesoestrutura, que são as cintas, as vigas, meso, latim, meio, que será e vai diminuir o impacto dos pilares, que vai descarregar na fundação. Para isso, a mesoestrutura, que são as cintas, as vigas, baldrames. Por final, a infraestrutura, que são todos os elementos de fundações. Então, por exemplo, fundações, o solo mais a infraestrutura, seja as fundações rasas ou profundas. As rasas, baldrame, radier, sapata isolada. Os blocos, que vai estar na cabeça das brocas e das estacas. E as profundas, que são as estacas, os tubulões a céu aberto, vários tipos de estacas. Com ênfase aqui no solo, que é a parte mais fraca da obra. Então, se você me pergunta, o que é mais importante em um terreno? Topografia ou solo? O que é mais importante? Posição do sol? A topografia? A rua? Se é uma descida, se é uma subida, né? Porque seria a topografia, aclive ou declive. Eu diria que o mais importante é o tipo do solo, porque o tipo do solo vai te definir a fundação que você vai usar, vai definir se você vai trabalhar com aterro, como que você vai trabalhar com o seu aterro, compactação, o corte no terreno e todo o comportamento desse terreno. Por quê? Lembrando que toda estrutura ela suporta um certo recalque. Isso se chama recalque admissível, que é o que nós vamos ver hoje. Esse recalque admissível é um comportamento dele de no máximo 1 centímetro. Então, toda a sua fundação, ela também vai recalcar a fundação. Então toda a estrutura vai suportar esse recalque, porque essa fundação também vai recalcar. Com ênfase hoje na NBR 15000, de norma de desempenho, que trabalha muito esse assunto. Então, se você tem um pilar, vamos falar, continuando no nosso sobrado, no nosso predinho ali. Você tem subsolo aqui, você tem um determinado pilar, P1. Ele está suportando uma carga. Aqui está a fundação dele. Você vai bater um preguinho aqui no meio do pilar e vai controlar. Desde o início, seu primeiro concretagem, nível e prumo. Sempre vai controlar. Mas por quê? Quando ainda está no concreto, você está concretando a obra. Não pode ser quando a obra já estiver rígida, concreto rígido, não. Você vai controlando porque vão ocorrer os recalques elásticos na obra. Então, você controlando nível, prumo, você pode ter esse controle, uma planilha. E sempre batendo com o nível da mangueira, né? Lembrando que se você usar o óleo diesel na mangueira é melhor. Então, você sempre vai controlar esse recalque aparente desde o início da sua obra. Então, se você sempre tem um bom projeto e uma boa execução, um bom cálculo estrutural, lembrando que se você tem um cálculo estrutural muito bem feito, seja só um sobrado ou até uma casa térrea, você tem uma economia de mais de 40% na sua obra, porque chega de achismo e de acho que é aquilo que vai, vamos fazer 6 barras de ferro aqui 3/8, que se for de 5 metros, né? Porque o calculista, a primeira coisa que ele vai te pedir não é só o projeto arquitetônico, ele vai te pedir o tipo de solo também, né? Que é aí que ele vai calcular.
se você tem um bom projeto, uma boa execução, você vai ter um bom controle de não terá recalques excessivos, você vai ter uma obra econômica, porque você vai ter uma obra quase que exata, né, no cálculo estrutural, e você vai ter, não vai ocorrer as rupturas ou rupturas, que são drásticas, né? Essa daqui, ela é imediata, as rupturas, é pior que o recalque, ela é muito perigosa, então você não acontecerá isso, porque você teve uma boa previsão de cálculo estrutural e muito boa previsão dos seus solos. Por isso, tanta atenção nas disciplinas de mecânica dos solos, geotecnias, geologias, isso é totalmente importante. Então fiquem atentos aos laboratórios, aos ensaios tecnológicos, quando você visita o terreno, pegar nele, né? O terreno, ele tem vários tipos, você conhecer os vários tipos de solos, os principais tipos de solos para fundação, porque os principais tipos de solo serão os grandes determinantes das fundações de estruturas, né? E das próprias edificações que vão ser erguidas no local do seu terreno. Então, esse trabalho de análise de solo, ele vai entender o substrato para aplicar o entendimento com segurança e estabilidade, que é o que o seu cliente contratou você para te garantir uma boa estabilidade, uma boa segurança na sua construção. Então, quando você constrói os diferentes tipos de solo, você tem que respeitar as limitações desse terreno, porque esse terreno também ele vai ter uma tensão admissível, ele vai suportar até uma determinada carga, né? O recalque pode ser analisado a partir da ótica dos solos. Então, se eu calculo bem a estabilidade desse projeto, o fator de risco e os recalques, então a gente pode analisar primeiro a partir das trincas e fissuras, depois a gente pode ir mais a fundo na análise desse solo, no subsolo dessa infraestrutura, na recuperação dessa estrutura. Eu posso fazer um diagrama a partir de uma construção e eu posso fazer um tempo, que seria tempo e anos. Porque graças a Deus esse recalque ele é lento, ele pode ser observado a partir dos anos, já a ruptura não. E quando você concreta essa obra tua, dependendo do tipo de solo, ela vai recalcar de 3 a 7 dias. Já a ruptura não, ela é drástica. Então eu vou fazer um diagrama aqui a partir de tempo, anos e a partir do recalque. Esse recalque R minúsculo, ele vai estar acontecendo em centímetro ou em milímetro. Se eu tenho aqui uma edificação, que ela vai estar acontecendo nesse terreno aqui, essa edificação, a partir de 3 a 7 dias, vai acontecer um recalque. Esse recalque vai estar aqui e ele pode ter 3 motivos. O primeiro é saída de gases. Logo que essa obra é concretada, você já começa a observar. Solo siltoso, gases, por não ser um gases que não são viscosos, ele vai parar. Então essa obra, ela foi concretada, então ela dá uma recalcada aqui para baixo de 3 a 7 dias. Então ela foi recalcada, ela comprimiu o terreno, começou a saída de gases e ar, estabilizou, tá ok. O outro motivo pode ser por compressão de sujeira nas fundações. Daí o motivo de uma boa execução. Por quê? Se você está executando o concreto, você vai concretar uma estaca, como essa estaca ela vai responder por atrito lateral e por resistência de ponta, a norma pede, obrigatório, limpeza no fuste dela. Já vi obras por aí que realmente teve um recalque grande, na análise depois, bem aqui, ele estava com uma argila mole de sujeira, que quando ele tirou o solo, não foi limpo. Então recomenda-se obrigatório que você limpe
as estacas. O maior problema de sujeira ocorre muito em estacas. Em sapatas, devido a elas ser geralmente não tão profundas, as sapatas, a altura delas, então é mais fácil você descer lá e limpar, mesmo por causa da largura dela, dos tamanhos das sapatas. As estacas, elas são mais estreitas, finas e compridas, então por isso a dificuldade dessa sujeira. Então, os tubulões também, porque o tubulão ele é a céu aberto, comprimido, sempre vai ter gente lá dentro para limpar. E tem que limpar mesmo, né? Então, essa ocorrência dessa compressão de sujeira, esse problema da sujeira no recalque, para ocasionar o recalque, é justamente nas estacas. Então, fique muito atento a esse problema. Então, tem casos aí que o prédio ele teve um recalque para dentro, porque foi verificar em algumas estacas 50 centímetros de presença de argila mesmo, de solo mole. Então isso é um problema que a gente tem que estar muito atento a isso. Uma estaca, ela transfere carga por atrito lateral, cisalhante, por ponta. Carga do pilar é calculada pela resistência lateral, pela resistência de ponta. Quando é escavada com máquina, a sujeira que fica aqui não permite que a gente utilize toda a resistência de ponta que era possível. Ou seja, se eu tenho um pilar de 100 toneladas, calcular essa parcela de resistência lateral de 60, de ponta 40. Mas se for hélice contínua Strauss, essa resistência de ponta tem que ser 20% da resistência total. Ou seja, pilar vai ser a resistência lateral mais resistência de ponta. Essa aqui vai ser a resistência total, que pode ser 100 toneladas, um igual ao outro. A resistência de ponta tem que ser menor ou igual a 20% da resistência total. Então, se eu tenho essas estacas, eu só vou poder utilizar a resistência de ponta menor ou igual a 20%. Então, se eu tenho uma lateral de 60, essa resistência de ponta, 20% do 100 são 20. Né? Eu tenho aqui 60 de lateral, 40 de ponta. Se eu só posso utilizar 20% da resistência total, seria 100 o total aqui. Então eu já não posso mais usar meu 40, eu tenho que usar 20. Então eu vou ter 80 toneladas. Justamente por causa desse problema de sujeira na ponta. Então, nesse caso, eu vou ter que ter 2 estacas nessa sapata, porque eu não consegui atingir minhas 100 toneladas nessa estaca. Bem, resumidamente, para definir o recálculo elástico ou imediato de uma fundação, ele ocorre imediatamente após a aplicação de uma carga determinada nessa fundação, sem alterar o teor de umidade do solo. O tamanho desse recálculo vai depender exclusivamente da flexibilidade dessa determinada fundação, seja uma sapata, seja uma estaca, e do tipo do material que o recálculo está sendo empregado. Lembrando que se esse terreno que está sendo aplicado essa fundação, ou esse maciço, né, rochoso, se ele fosse homogêneo, lembrando que às vezes a gente tem um terreno aí que tem manchas de vários tipos de solos e subsolos, se ele fosse homogêneo e todas as sapatas ou o tamanho dessa fundação tivessem as mesmas dimensões e submetidas às mesmas cargas, esses recálculos também seriam praticamente uniformes. Mas a variabilidade desse solo, como eu falei, né, dessas manchas de solo, gera recálculos desiguais. Por isso a gente tem que entender um recálculo elástico, um recálculo diferencial, um recálculo por adensamento, são vários tipos, para lá na frente a gente poder ser um perito, por exemplo, né, e saber avaliar de onde vem essa trinca, essa fissura, essa rachadura. Né, tem tudo isso aí, a gente saber o comportamento dessas estruturas. E além disso, o tamanho das bases dessas sapatas, vamos supor que seja uma sapata,
elas sempre vão ser diferentes. Por quê? Porque elas vão variar, uma vez que as cargas nunca serão iguais. Determinada área de influência de um pilar para descarregar naquela sapata vai ser diferente dos outros, por exemplo, né? Então, esses recalques que são causados por essas deformações elásticas de solo seco, de solos úmidos saturados sem qualquer alteração nesse teor de umidade, esses cálculos geralmente têm como base a teoria de elasticidade. Vai depender do fator de influência que depende da forma da rigidez da sapata, nunca se esquecendo do modo de deformabilidade do solo, o coeficiente de Poisson. Então é isso, gente, nós temos que estar atentos e sempre lembrando que toda estrutura suporta um certo recalque admissível, né? E toda fundação ela recalca, porque no momento que ela tem esse atrito dela com o solo e o subsolo, dependendo se for uma sapata, vai agir diferente, como eu falei no começo do vídeo, né? Mas essa fundação ela vai recalcar, e toda estrutura, pelo coeficiente de segurança dela, ela vai suportar um certo recalque admissível. Então, devemos estar muito atentos ao tipo de solo em que estamos trabalhando. Abraço para vocês, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que foi muito resumido. Deixe seus comentários, sugestões de outros temas. Abraços e sucesso!